Bom, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a este webinar sobre o sistema de detecção de incêndios em explorações pecuárias. Esta questão surge no âmbito de uma lei 96 de 2021, de 29 de dezembro, que veio tornar obrigatória a instalação de sistemas de detecção de incêndios em explorações pecuárias intensivas da classe 1 e 2 do REAP, e no esclarecimento técnico foi publicado pela DGAV a 26 de fevereiro de 2024. Com esta sessão, pretendemos que sejam esclarecidas as dúvidas e as questões sobre este tema, e para tal, temos hoje aqui a presença da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, na pessoa da doutora Cristina Briosa, e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o arquiteto Luís Virote, aos quais quero agradecer a presença neste webinar. Queria também agradecer à engenheira Paula Cruz Garcia, subdiretora-geral da DGAV, que também está aqui connosco e que vai fazer o encerramento da sessão. Esta lei entrou em vigor em janeiro de 2022 e estabeleceu um regime transitório para as explorações pecuárias já existentes, de um ano após a entrada em vigor deste diploma. Só que esse ano já passou e, entretanto, era o prazo que foi dado para procederem à implementação de sistemas de detecção de incêndios. No entanto, considerando que o atual quadro legislativo da higiene e segurança no trabalho já contempla um conjunto de regras e de obrigações relacionadas com a prevenção dos incêndios e com a proteção contra o fogo a que as explorações pecuárias estão sujeitas e que, em muitos casos, no processo de licenciamento pecuário, para a obtenção da licença de utilização, as instalações são sempre avaliadas e têm de cumprir todas as exigências relacionadas com a legislação referente às edificações, nomeadamente no âmbito da segurança contra incêndios. Nestes casos, as instalações pecuárias são, na generalidade, classificadas como do tipo 12 e primeira categoria de risco. Esta lei, em determinadas situações, é por isso redundante. Para além disso, e fim do prazo estipulado para a adaptação a esta nova exigência, as explorações pecuárias encontram, por diversos motivos, na prática, sérias dificuldades no cumprimento desta obrigatoriedade. Todo o processo de instalação é complexo, para além de oneroso, para as explorações pecuárias, existindo ainda algumas dúvidas referentes à implementação do próprio sistema e da sua real eficácia. Encontram-se a ser testados outros tipos de sistemas de detecção, que até agora ainda não se conhecem os resultados nem o seu desempenho face às condições das instalações pecuárias e que são consideravelmente ainda mais onerosos. Mas estar a instalar um sistema que depois não funciona também não é solução. Esta obrigação, tendo um custo para as explorações pecuárias, elas deviam ser enquadradas no âmbito dos programas de apoio, nomeadamente através do PEPAC, de forma a auxiliar as explorações pecuárias com todos estes custos acrescidos. Este é um tema de muito interesse, factos que o demonstram são as mais de 200 inscrições que temos hoje para este webinar. Espero que ele seja esclarecedor e que, acima de tudo, se encontre um caminho e soluções para os sistemas de detecção de incêndios com aplicabilidade nas várias explorações pecuárias. Assim, após a apresentação da DGAV, vamos abrir uma sessão de perguntas, qual solicitamos que coloquem a mão no ar para dar-nos a possibilidade de falar. Desejo que seja uma sessão profícua e esclarecedora e agradeço a todos os oradores. Passo agora a palavra para o primeiro orador. Muito obrigado. Então, bom dia, muito obrigada pelo convite que foi interessado à DGAV. Eu vou fazer uma breve apresentação. Algumas das coisas já foram referidas aqui por Sr. Engenheiro, mas de qualquer das maneiras é um bocadinho à laia de ponto de situação para que possamos depois entrar na discussão das questões práticas, das dúvidas. Podemos avançar. Eu faço. Estão a ver a apresentação? Tem alguma...
reação ou não? Sim? Estão a ver a apresentação. Muito bem, então eu vou prosseguir aqui com esta apresentação. Pronto. Isto... Ok. Não. Não está a funcionar. Consegue aí desse lado fazer a passagem dos slides? Se calhar terminamos a apresentação e voltar. Interrompo compartilhar e agora volta a parte. Não é do lado. Não. Agora já está. Tem que ser aí, se calhar. Não, quer dizer, eu fiz aqui no rato. Acho que foi para lá, não foi? Mas acho que foi com Foi o para lá. clique. Foi, acho que sim. Ora, como já o Sr. Engenheiro Luís Mira referiu, este processo começou todo com a publicação desta lei de 29 de dezembro de 2021 e que tornou obrigatório então este sistema de detecção de incêndio nas explorações pecuárias e que veio introduzir uma alteração ao Decreto-Lei 64 de 2000, de 22 de abril. Esta obrigação é exclusiva para as explorações de regime intensivo das classes 1 e 2 e deu efetivamente, conforme já foi referido, um período transitório de 1 ano, que terminava a 24 de janeiro, uma vez que isto entrou, 24 de janeiro de 23, uma vez que isto entrou em vigor a 22, em janeiro de 22, para o caso das explorações existentes. Há também uma alteração ao anexo A do Decreto-Lei, que é do Decreto-Lei 64 de 2000. Este Decreto-Lei 64 de 2000 tem a ver com as normas de proteção dos animais nos locais de exploração, e neste número 15 do anexo A já havia uma referência à necessidade de inspeção diária de todo o equipamento automático ou mecânico indispensável para a saúde e o bem-estar dos animais, e vem então reforçar essa necessidade de inspeção dos sistemas de detecção de incêndios, que também ficariam obrigados a essa inspeção diária e à correção das anomalias que viessem a ser encontradas. Por se tratar de uma alteração ao Decreto-Lei 64 de 2000, que é matéria de bem-estar de animais nas explorações pecuárias e que compete à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é por via disto que a DGAV passa a ter também esta competência de verificação e implementação destes sistemas. No entanto, como é sabido, é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é a entidade responsável pela aplicação do regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios e, naturalmente, uma vez quando tudo isto acontece, quando nós, enfim, ficamos com esta incumbência de resolução prática, dada a nossa falta de conhecimento na matéria tão técnica ou experiência, não tínhamos nem conhecimento nem experiência nesta matéria, recorremos então aqui aos contactos com os colegas da Proteção Civil para nos poderem ajudar a fazer a articulação entre aquilo que era esta obrigação legal e a forma de a colocar em prática dentro daquilo que são as normas específicas para esta matéria. Em resultado desses contactos que fomos tendo e de algumas reuniões também, nós pretendíamos aprovar e divulgar uma orientação técnica que viesse explicitar melhor de que forma é que tudo isto se poderia pôr em prática, designadamente quais os métodos, quais os sistemas que deveriam ser implementados, em que número, em que locais, quem eram as entidades que poderiam fazer esta instalação, e tudo isso acaba por reverter num primeiro esclarecimento técnico que foi divulgado em 2021
2023, foi divulgado pelas principais associações do setor pecuário, pelas nossas direções de serviço das regiões, para que pudessem também estar, enfim, cientes de quais eram estas especificidades, e porque havia também muitas dúvidas, foram-nos sempre aparecendo muitas dúvidas, naturalmente, quer dos colegas que faziam esses controlos, quer dos próprios produtores, que não sabiam como pôr isto em prática. Este esclarecimento, enfim, é resultado da continuidade das dúvidas, foi sendo melhorado e teve uma segunda versão já este ano, em fevereiro último, em 2024. Ele está divulgado no portal da DGAV e, para além do esclarecimento, o esclarecimento reverte para uma norma técnica e uma clarificação técnica da proteção civil, que estão aqui indicadas e tem um link próprio para aceder a estas normas. E, de uma forma breve, vamos apontar os aspectos principais. Portanto, aqui é a tal clarificação técnica. Quais são as entidades instaladoras? Só podem ser instalados sistemas que o sejam por entidades que estejam registadas na Autoridade Nacional de Emergência da Proteção e Proteção Civil e que estão aqui elencadas através deste link. São muitas, são muitíssimas, e às vezes é difícil separar o trigo do joio, não é? E é por isso que nos foi sugerido pela Proteção Civil que os produtores fizessem consultas de mercado, não é? Procurassem obter várias propostas com os diferentes sistemas que as empresas se propõem a colocar, os preços, fazer comparação de preços, a garantia que é dada, a versatilidade em função do tipo de alojamento e depois, idealmente, pedir um parecer técnico, pedir um parecer de um técnico independente da segurança contra incêndios em edifícios, para poderem, enfim, aquilatar qual seria a melhor solução. Os locais obrigatórios por lei são, a lei apenas refere que estes sistemas devem ser colocados em locais com animais, mas dado o risco de incêndio noutros locais, os tais locais de risco, também é aconselhável que sejam colocados em locais que não tenham animais. Quais são então esses locais de risco? São aqueles que têm maior risco de eclosão e desenvolvimento de incêndio, dado o tipo de atividades que é desenvolvida neles e as características dos produtos que lá estão, produtos, materiais ou equipamentos existentes, como é o caso de líquidos inflamáveis, de geradores, dos espaços com tetos falsos de altura superior a 80 centímetros, mas fundamentalmente os sistemas elétricos também são considerados locais com maior risco de eclosão de incêndio. E, portanto, sempre uma importância muito especial para o caso dos geradores, da existência de geradores e sobretudo quando eles estão acoplados aos edifícios, é considerado um local de risco grande. Nesses casos em que há geradores, nas populações que tenham geradores, o que é aconselhável é que eles sejam colocados o mais longe possível do sítio onde estão alojados os animais. E também é aconselhável que tenham saída de gases e estejam cobertos pelo tal sistema de detecção de incêndios, tal SADI. Portanto, em termos de instalação, isto tudo são enfim, linhas gerais daquilo que está no esclarecimento, que é mais detalhado. Já se viu que a instalação deste SADI, deste Sistema Automático de Detecção de Incêndios, tem que dar cumprimento às normas de classificação técnica da Proteção Civil. A sua instalação depende das características do equipamento a selecionar, da dimensão do local, do tipo de utilização, portanto há várias condicionantes que vão determinar o tipo de instalação e estão excepcionados desta obrigação aquilo que são os pavilhões ou alojamentos abertos, que são considerados locais que tenham cerca de 25% de abertura permanente, a menos que haja
a possibilidade de encerramento das aberturas. Portanto, desde que haja 25% de abertura permanente nos locais e que não haja possibilidade de encerramento das aberturas que possam existir, é considerado um pavilhão aberto e dessa forma está excepcionado esta obrigação legal. Após, portanto, quando enfim, encontrado uma entidade instaladora e é contactado, o técnico responsável vai ao local e faz uma avaliação de risco e é ele que determina quais são os locais de instalação dos detectores e também o número de detectores a colocar e botões manuais de alarme. É considerável ser instalado a colocação de botões manuais de alarme junto das saídas dos pavilhões. Após a instalação, o que é que o técnico tem que fazer? Tem que entregar ao produtor uma declaração de instalação do SADI, subscrita por ele próprio, em que ele atesta qual foi o equipamento que instalou, a data e assina, e entrega também um documento de apoio à verificação do funcionamento, que deve ser feita de forma diária, mensal e trimestral, e que será realizada aí pelo responsável da exploração, pelo produtor, ou por uma pessoa que ele designe para o efeito. Este não se vê aqui muito bem, mas pronto, é o dito termo de responsabilidade que ele deve entregar ao produtor após a instalação do sistema. Depois da instalação do sistema, a responsabilidade é transferida para o responsável da exploração, que tem que manter registros de todas as ações de verificação e ocorrências relevantes, como se viu atrás, elas devem ser diárias, mensais e trimestrais, e portanto ele deve registar todo o tipo de verificações que foram feitas e ocorrências que foram encontradas devem ficar também registadas, uma vez que no decorrer de uma ação de controle, de fiscalização subsequente, esse é um dos documentos que vai ter que se avaliar também. A assistência técnica e de manutenção do equipamento que se fará posteriormente tem que ser realizada e deve ser feita de acordo com um documento que foi subscrito pela empresa instaladora e pelo o produtor. Portanto, há um acordo do tipo de assistência técnica que vai seguir-se à instalação do sistema. O técnico responsável da entidade instaladora também dá um termo de responsabilidade relativo às manutenções subsequentes. É este o documento. Em ações de fiscalização pela autoridade competente, o que é suposto que os órgãos oficiais façam é que solicitem a presença do técnico responsável pela instalação do sistema para testar o equipamento. Caso essa possibilidade não se verifique, deve ser pedido ao produtor para testar, o produtor ou ao responsável que foi por ele designado, para testar o sistema. E ele fala socorrendo-se do tal documento de apoio de verificação do funcionamento. Deve-se pedir o documento de instalação para comprovar, enfim, o que foi instalado, e deve pedir-se também o tal documento onde estão averbados os registros de manutenções e ocorrências com pelo menos 1 ano de validade. Para além dos contactos que fizemos com a Proteção Civil, com vista enfim, a obter estes esclarecimentos e mantemos estes contactos, vamos sempre afinando. Fizemos também, contactámos também com a DGADR, por ser a entidade que é a licenciadora das explorações pecuárias, e, em resultado desses contactos, fizemos uma nota conjunta, que está também no portal da DGADR, onde, enfim, se fala sobre esta obrigatoriedade, e se dava um prazo, enfim, por cima daquele que já falámos, deu-se mais um prazo de derrogação até abril de 24 para a finalização da instalação destes sistemas. Portanto, esse prazo está ultrapassado, como já se falou, e neste momento o procedimento que temos
previsto é que, no caso de haver uma ação de fiscalização e se detectar explorações que não tenham os sistemas instalados, o que se deve fazer é notificar o produtor com prazo para correção. Esse prazo pode ser acordado entre a entidade fiscalizadora e o produtor, sendo que no máximo deverá ser 90 dias. E é feita nova verificação. Se não estiver cumprido essa instalação, é então levantado o auto. Isto para o caso das explorações que são submetidas a controlos. No caso das explorações novas, há duas situações. Se for uma exploração de classe 1, como tem uma vistoria, está sujeita à vistoria prévia, nessa altura, se é detectado a falta da instalação deste sistema, o produtor é notificado e fica na mesma coisa, com o mesmo a correção que deve fazer e o prazo que deve cumprir, e sabe que a marca de exploração e a licença de exploração ficam condicionadas ao cumprimento desta obrigação. No caso das classes 2, que não estão sujeitas à vistoria prévia, mas pode haver uma vistoria de reexame por via do RIAP, ou nas vistorias que sejam feitas pela DGAV, o procedimento é exatamente igual ao outro das explorações, as primeiras explorações que falámos, onde foi encontrada, foi detectada a falta do SADI. E, portanto, são notificados e têm um prazo, e em caso de incumprimento, manutenção desse incumprimento, é então levantado o auto. Portanto, é isto que está para já previsto. Nós sabemos que já tivemos, estive este ano em Barcelos e ouvimos alguns produtores ao vivo queixarem-se. Sabemos que já há alguns casos de sucesso. Penso que é isso que também gostávamos de ouvir da parte eventualmente de alguém que esteja aqui a assistir e que queira contribuir com esses bons exemplos, ou também com as coisas, com as dificuldades, porque essas também servem para nós podermos afinar e tentar encontrar uma solução para isto. Eu fico muito contente que esteja aqui a Proteção Civil, que vai com certeza esclarecer melhor estas questões técnicas, mas pronto, era isso que eu tinha aqui para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina, pela excelente apresentação, e nós agora íamos então abrir o espaço para colocarem questões e, tal como a doutora Cristina disse, também gostávamos de ter aqui algum espaço aberto para troca de opiniões, nomeadamente explorações que já tenham experiência no terreno, de sistemas de incêndio que estejam a funcionar ou eventualmente que não estejam a funcionar, e porquê, quais são as dificuldades que têm apresentado. Portanto, nós vamos pedir, e já temos aqui algumas mãos no ar, mas vamos pedir que as pessoas coloquem as mãos no ar. Nós, entretanto, damos permissão para falar e vamos tentar então que seja uma sessão esclarecedora e que se consiga, pelo menos, sair daqui com alguma conclusão ou com algumas ideias do caminho que devemos seguir. Eu vou então seguir aqui a ordem das pessoas que já colocaram a mão no ar e vou pedir para a Magda Miranda, já dei permissão para falar, vou pedir para ligar o microfone. Posso falar? Já estamos a Bom ouvir. dia. Bom dia. Fala Manuel Xavier Soares, em nome de Marta Miranda, da Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, Grupo Valor. Nós temos, na nossa modesta opinião, a legislação que estamos a apreciar não tem atenção às modernas instalações. Concretamente, a Sociedade Agrícola tem 302 pavilhões. Eu estou, infelizmente, de cá há 50 anos, não tenho ideia do incêndio. Acontece que não temos ignição dentro dos pavilhões. Portanto, nos pavilhões antigos, eu conheci, nomeadamente em zonas tradicionais,
pequenas empresas familiares, etc., em que havia ignição, aquecimento dentro dos pavilhões, ocorriam, por vezes, de facto, incêndios. Agora, quem não tem qualquer ignição, qualquer ignição dentro dos pavilhões onde estão as árvores, isso é muito difícil de ocorrer, para não dizer impossível. Nós consideramos que o ponto mais sensível nos modernos pavilhões, nos nossos 302 pavilhões, será a Casa das Máquinas, onde estão os equipamentos elétricos. Aí sim, nunca nos aconteceu, mas pode acontecer um curto-circuito. Agora, fora disso, sinceramente, com a nossa longa experiência, e representamos cerca de metade da produção de carne de aves em Portugal, ou mais, porque exportamos bastante, não vemos esses riscos que assinalam. Eu ia mais longe, como disse há dias o Sr. Ministro aos seus diretores-gerais do Ministério da Agricultura e do Ambiente, quando a lei não serve, muda-se. Eu julgo que essa lei devia contemplar diferentes tipos de pavilhões, conforme as circunstâncias, assim as exigências. Se há ainda pavilhões com aquecedores a lenha, pinhas, bagaço de azeitona, etc., no interior das naves onde se encontram as aves, com certeza que aí há riscos de incêndio. Fora disso, a nossa experiência, que é longa, repito, aproxima-se de metade dos efetivos do segmento da carne, não temos experiência de ocorrência de perigos no interior dos pavilhões. Portanto, com o devido respeito, a elaboração desta lei não abrangeu a moderna avicultura, as empresas líderes do grupo, e está ainda agarrada aos velhos pavilhões construídos nos anos 60 e 70, familiares, pequenos, com aquecedores à base de bagaço de azeitona ou outros combustíveis. Não sei se alguém quer fazer. Sim, sim. Bom dia, Sr. Engenheiro. Eu percebo perfeitamente o que me está a dizer, mas eu queria só recordar que parece-me muito pertinente a sua questão. Julgo que nós também a poderemos suportar, mas esta decisão foi uma decisão do governo, da época, portanto, o mais que podemos fazer é trazer essa vossa preocupação, porque isto não partiu da DGAV minimamente, não é? Portanto, e há de haver outras situações, com certeza. Ainda há... Se bem me lembro, o Sr. Ministro há dias, perante a Sra. Diretora-Geral da DGAV, outros diretores-gerais do Ministério da Agricultura e do Ambiente, disse: não vamos complicar as coisas com burocracias, se a lei não serve, muda-se. Foi a expressão exata do Sr. Ministro José Manuel Fernandes. E espero encontrar-me, aliás, com ele no próximo dia 11, creio que ele vai assistir a uma sessão sobre a evolução da agricultura e virá até, a propósito, assinalar esta evolução tecnológica muito acentuada de empresas. No caso Vertente, é uma empresa que exporta tanto como coloca no mercado nacional, uma empresa competitiva a nível internacional, que a sua atuação é maior a nível europeu, ou seja, com pavilhões próprios, com produção própria, é a maior empresa no segmento da reprodução de galinhas pesadas, segmento da carne, é a maior empresa, sublinho, europeia com instalações próprias, tem um domínio muito grande do assunto, uma longa experiência. É uma empresa que, para o ano, por acaso, o grupo faz 150 anos, é a maior empresa familiar da Europa, mais antiga, e, portanto, gostaríamos de ser ouvidos. Muito obrigada pelo seu contributo. Vamos realmente aguardar e ver se poderá haver aqui alguma alteração. Para já, aquilo que temos é esta lei, que é o que está em vigor. Vou pedir agora para Guilherme Silva, vou pedir para ligar o microfone para poder fazer a questão ou o comentário. Estou sim, muito bom dia. Bom dia. Já Estão a está ouvir? Sim, sim. Ok.
Pronto. Antes de mais, obrigado pelo webinar. De seguida, eu queria fazer só duas observações. Uma, eu trabalho na empresa Farm Control, não sei se já ouviram falar. Nós já entramos em contacto com a DGAV relativamente a este sistema de detecção de incêndios. A Farm Control somos uma empresa portuguesa fundada cá com produção própria de tecnologias e plataformas cloud para explorações pecuárias. E nas nossas soluções nós temos sistemas de detecção de incêndios através de sondas de temperatura que são aplicadas nos setores, porque estamos a analisar o bem-estar animal em tempo real e quando existe uma variação de temperatura para valores críticos, é emitido um alerta tanto para as autoridades competentes como para os técnicos das explorações e já detectámos incêndios com o nosso sistema e houve incêndios que foram extintos em tempo útil por parte dos bombeiros. E nós fizemos essa exposição para a DGAV, sobre saber se era possível homologar os nossos sistemas, porque eles são utilizados efetivamente ou são adquiridos por empresas do setor agropecuário pela sua durabilidade e qualidade dos dados, e ao qual nós não tivemos sorte nessa homologação, porque a resposta foi dada que a Proteção Civil é que era responsável por essa parte. Agora, associando esta minha primeira pequena exposição de pergunta do porquê que a Farm Control, ou o que é que a Farm Control tem que fazer para, através do nosso sistema, poder ser homologada e fornecer ao produtor nacional essa solução, é o facto do preço e da pouca durabilidade e qualidade dos produtos que são apresentados aos produtores. Portanto, eu já acompanhei 2 levantamentos com 2 empresas diferentes, com 2 sistemas diferentes. Uma com fitas térmicas e outra com sistemas de detecção de incêndio através de infravermelhos. Estes sistemas são completamente falíveis, uma vez que o sistema das fitas térmicas, elas acionam um alarme de incêndio quando existe um curto-circuito na mesma. Esse curto-circuito é derivado de um aumento de temperatura dentro do pavilhão. Mas o que é que também faz com que haja um curto-circuito? Um rato que tenha ruído esse cabo. Portanto, nós vamos estar aqui a fazer uma instalação de vários milhares de euros, estamos a falar de várias dezenas de milhares de euros para uma exploração pecuária, que pode começar a emitir alarmes ao fim de um dia dele estar montado porque um rato, porque existem ratos em todas as pecuárias, mente o produtor que disser que não tem ratos na sua pecuária, se houver um rato a roer um cabo, emite um alarme. Vêm os bombeiros, multa para o produtor porque não existe incêndio nenhum, temos que voltar a chamar a equipa que fez a montagem à procura do cabo ruído, portanto é completamente incomportável a nível de preços e a nível de manutenções. Depois a parte do sistema de detecção de infravermelhos. Existem poeiras derivadas do alimento composto que os animais ingerem, das camas, do suor, tudo isso faz também gerar alarmes incorretos. Nós já fizemos um teste com esses equipamentos associados à nossa plataforma e eles são falíveis. Portanto, em conversa com amigos meus de curso, que eu sou engenheiro zootécnico, portanto eu sei do que é que estou a falar e tenho colegas que trabalham na área, eles dizem, nós não sabemos o que é que devemos de fazer. O mais provável é montarmos um sistema daqueles que se montam num escritório de 500 ou 600 euros, ter a aprovação da DGAV em como está montado e depois cortamos os cabos porque isto não tem durabilidade nenhuma e os técnicos não conseguem dormir de noite porque são alarmes o tempo todo. Portanto, esta lei não acho que seja benéfica para o produtor, porque da forma como o mercado está volátil em todas as áreas, portanto, desde o suíno, a ave, ao leite, ao borrego, ao bovino, a volatilidade da bolsa e dos valores e das matérias-primas e tudo mais, os produtores não têm condições neste momento para estar a pagar 20 ou 30 mil euros para um sistema de detecção de incêndios que é falível. Se ele não fosse, mas aqui garanto que são falíveis. Não existe qualidade nas empresas. As empresas não têm culpa nenhuma dos materiais que as empresas têm para fornecer aos produtores, não têm qualidade para aguentar um pavilhão de produção intensiva, seja de aves, de suínos, do que seja, porque os sistemas de detecção estão feitos para escritórios em Lisboa, no Porto, portanto, em empresas empresariais ou edifícios empresariais. Portanto,
gostaria de saber se existe alguma empresa que tenha produtos dedicados para o setor pecuário que possamos apresentar aos nossos produtores para resolver esta situação. Obrigado. Muito obrigada. Eu se calhar ia passar a palavra ao arquiteto Luís Virote. Ora, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar clarificar aqui um bocadinho. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, em conjunto com o DGAV, emanou aqui um conjunto de clarificações técnicas, tendo em conta que os SADIs são sistemas para edifícios. O Regulamento de Segurança contra Incêndios não contempla explorações pecuárias. Portanto, temos que começar daí. A lei estabelece um sistema de detecção automática de incêndios, mas temos que ter a noção que o equipamento foi sempre desenvolvido para edifícios que têm utilização humana. E, portanto, há aqui esta dificuldade de transposição de um equipamento que já há muitos anos que é desenvolvido por várias empresas, pelo mercado de segurança contra incêndios, para a utilização humana. Portanto, tem que haver aqui uma adaptação e uma capacidade de adaptação destes sistemas às explorações pecuárias, e há claramente uma dificuldade dos sistemas. Mas também temos de ter a noção que estes sistemas aplicam-se a indústrias. O engenheiro Luís Mira no início estava a falar que as explorações pecuárias se enquadram na utilização tipo 12 da primeira categoria de risco. Não é verdade, porque não se enquadram. Portanto, nem sequer o Regulamento de Segurança contra Incêndio é aplicável às explorações pecuárias. E, portanto, não há segurança contra incêndio nas explorações pecuárias. Portanto, eu julgo que a ideia desta lei foi tentar introduzir alguma segurança contra incêndio nestes edifícios. Agora, há uma dificuldade de transposição daquilo que existe, daquilo que está implementado, das normas e das regras da segurança contra incêndios para as explorações pecuárias, é verdade. A utilização tipo 12 que estamos a falar é uma utilização tipo 12 é correspondente às indústrias. Existem muitas indústrias que também têm dificuldades que podemos equiparar às explorações pecuárias, poeiras, umidades, ratos, fabricação, etc. Portanto, há aqui um conjunto de dificuldades em que é essencial fazer uma boa escolha do sistema automático de detecção de incêndios. É mais oneroso? É. Mas também, dada a necessidade que a lei teve de abranger todos os tipos de explorações pecuárias, temos que perceber que há de haver explorações que têm facilidade em instalar equipamentos que sejam baratos e outras, pelas suas especificidades, vão ter que instalar sistemas automáticos que sejam mais onerosos. Agora, a questão das fitas térmicas e dos infravermelhos tem a ver muito com a escolha do sistema, tem a ver tudo também que temos que ter a noção se há a introdução de um sistema novo numa exploração, essa exploração também tem que se adaptar ao equipamento. Portanto, não pode ser só o equipamento que tem que continuar os seus procedimentos dia a dia, sem pensar que tem um equipamento que tem um determinado funcionamento, que tem características e tem umas exigências que se calhar tem que haver uma adaptação, uma relação entre o sistema que está a ser instalado e os procedimentos que estão a ser implementados nas explorações. Agora, que é uma situação difícil de transpor, é. Agora, relativamente à questão dos equipamentos que estão a ser desenvolvidos pela Pharmacontrol, o SADI, o Sistema Automático de Detecção de Incêndio, é obrigado, e é um produto que está estabelecido no mercado, é obrigado a ter marcação CE e é obrigado a cumprir a norma EN 54. Se esses sistemas cumprirem a norma EN 54, através de um certificado de desempenho, em que estabelece que cumpre a norma EN 54, não há problema nenhum em implementar esses sistemas. Agora, têm que cumprir a norma EN 54 para haver uma compatibilidade e para haver exigências mínimas de cumprimento relativa à segurança contra incêndio. Portanto, são estas exigências mínimas e, portanto, é esta a norma que deve cumprir os equipamentos e serem equipamentos homologados com marcação CE
Pronto. Ok. Agradeço, obrigado, muito obrigado pela sua resposta. Eu não tinha, quando fizemos a nossa exposição sobre essa questão da homologação dos sistemas, nós não tivemos nenhum feedback relativamente a essa norma. Se eu lhe pedisse só repetir N, ou seja, N. É N54, que assim eu vou pesquisar para poder É a depois norma fazer essa europeia exposição. 54, aquilo são um conjunto são 37 partes e, portanto, ela contempla todos os equipamentos associados ao sistema de automático de detecção de incêndio. Ok, assim desta vez assim vou pesquisar, que é para depois fazer essa exposição às entidades competentes sobre isso. Relativamente depois, pronto, à parte que falou da conjugação entre as explorações e o sistema, percebo o que me diz, mas torna-se complicado porque nós temos explorações, como o engenheiro que falou antes de mim, temos explorações dos anos 50 que estão a elaborar e têm excelentes índices zootécnicos e produtivos, como temos explorações feitas agora em 2024 com infraestruturas completamente diferentes. Portanto, como faço as minhas palavras, as do engenheiro, fazer um bolo global em que é tudo igual é um bocado complicado. E também a questão do teste, ou seja, adquirimos um equipamento que foi desenvolvido agora para uma pecuária, mas não existem evidências de que ele vai funcionar. Estamos a honorar um investimento, portanto, isto é um gambling que o produtor está a fazer, que pode não correr bem. Portanto, aquilo que eu falei também com as empresas que fornecem o sistema é: nós damos garantia durante 2 anos. Depois de 2 anos, se ele não funcionar, tem que ser um novo. Portanto, isto também torna-se um pouco incomportável para os produtores, né? Eu vou-lhe dizer, e sou completamente transparente, eu tive 2 orçamentos, um com fitas térmicas e outro com 8, são todos à volta de 30 mil euros cada um. Um produtor neste momento não tem 30 mil euros para aplicar numa pecuária, estamos a falar de uma pecuária só, 30 mil euros nesse sistema, com uma durabilidade de 2 anos. Portanto, é muito complicado ele fazer esse arriscar de investimento quando os equipamentos não estão ainda preparados nem testados o suficiente e haver uma data limite tão apertada por parte da implementação destas soluções, em que vamos aqui ter que fechar. Tenho produtores que dizem: vamos ter que fechar pecuárias para pagar o sistema. Portanto, este é o meu receio e o receio dos produtores que falo com quem falo, mas assim, com esta informação que me deu, vou trabalhar de forma a tentar arranjar uma outra solução para os mesmos. Obrigado mais uma vez e desculpem ter tomado o meu tempo. Muito obrigada. Vamos então passar a palavra o próximo Luís Rosário. Vou pedir para ativar o seu microfone. Bom dia. Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Bom dia a todos. Sim, estamos a ouvir. O meu nome é Luís Rosário, eu sou engenheiro zootécnico e sou responsável pela produção de suínos de uma empresa de Leiria, que é a Agropecuária de Santo André. Eu queria colocar um pouco do que tem sido a nossa experiência e deixar algumas questões para que as entidades que estão aqui representadas possam aceitar como sugestões para que todos juntos possamos melhorar esta salganhada, que eu não tenho outro nome para definir isto. Ora, nós, para a primeira instalação de detecção de incêndios numa exploração de suínos, contactámos 20 empresas da zona de Leiria, às quais apenas uma se dispôs a fazer um orçamento e fez a instalação. Essa instalação está constantemente avariada, constantemente com falsos alarmes, já mudámos os aparelhos de detecção, não sei quantas vezes, estamos cansados de enterrar dinheiro nessas instalações. Estamos a falar de explorações de suínos. As explorações de suínos são diferentes, por exemplo, das explorações de aves. Nós não temos um único pavilhão, ou neste caso temos um pavilhão, mas o pavilhão está completamente compartido em salas e salinhas. Em cada sala um detector, às vezes 2 detectores, mais os corredores. Tenham em conta que a nossa empresa definitivamente não se pode considerar uma empresa pequena, mas também não grande. Temos
temos 15 marcas de explorações e para uma única exploração já tive um orçamento superior a 40.000 euros, para depois não funcionar. Aproveitando o que disse o meu colega da Farm Control, e deixando esta indicação à DGAV e à Proteção Civil, perde-se aqui uma grande oportunidade de não podermos utilizar termómetros, como, além da Farm Control, há outras empresas, mas do tipo de equipamento que a Farm Control sugere. Já que temos que detectar o incêndio, podia-se pôr medidores de temperatura, de CO2, de outros gases, e assim não só se detectava o incêndio, como se acautelava outras valências do bem-estar animal. Estas leis às vezes são feitas e são feitas setorialmente. Eu preocupo-me com os incêndios, agora os outros que se preocupem com as restantes questões do bem-estar animal. E de uma vez só podíamos tratar das duas coisas de forma mais barata e de forma que funciona. Disse o senhor arquiteto e eu retive que há efetivamente grandes dificuldades no transpor esta lei do papel para as explorações. Os senhores sabem que há essas dificuldades, no entanto, a lei já está em vigor e todos nós já estamos como incumpridores, se bem que não temos ferramentas para passar a ser cumpridores. Uma última sugestão, pedido, não sei se alguém me vai ouvir, mas enquanto estávamos a conversar, eu fiz aqui uma pequena lista dos registros diários que eu, como produtor, tenho que manter numa exploração. Eu tenho que registrar medicamentos, os que chegam, os que saem, os que são explicados, eu tenho que registrar as visitas, tenho que registrar a desinfecção dos silos, tenho que registrar a desratização, fumigação de espaços, lavagens e desinfecções de equipamentos, onde aplicável. Tenho que registrar as guias e os movimentos dos animais, mortalidades, caudofagias, doentes, temperaturas de instalações e temperaturas de frigoríficos onde estão as vacinas. Brevemente, eu não tenho mais tempo para olhar para os suínos e é lamentável que as coisas continuem assim. Pronto, era só o que eu tinha para dizer e agradeço a oportunidade para o poder fazer. Obrigado e bom dia. Muito obrigada. Ia pedir quem é que quer fazer. Sim. Posso só comentar? Obrigado pelo seu comentário. Ficam as suas sugestões. Relativamente ao número de registros, não posso falar muito sobre o assunto. Cada empresa tem as suas especificidades, cada atividade tem as suas especificidades, e os registros de segurança contra incêndio estão contemplados na lei e, portanto, ou pelo menos a verificação, e, portanto, tem que haver uma fiscalização à verificação e, portanto, só dessa forma é que se consegue fazer essa verificação. Pronto, mais uma vez constato aqui que, considerado que nós a Autoridade Nacional de Proteção Civil, quando fazemos as inspeções aos edifícios, não fazemos inspeções das explorações pecuárias e, portanto, isto é uma realidade que não temos experiência dela. Percebo a diferença do tipo de edifícios que existe. Eventualmente poder-se aconselhar com a tutela, eventualmente, de nós propormos aqui um outro tipo de medidas, mas até lá, até se conseguir falar com a tutela, tem que dar cumprimento àquilo que está na lei, e, portanto, pronto, tenho pena da sua experiência relativamente à segurança contra incêndios. Eventualmente, pronto, vai ter que ser dessa forma. Muito obrigada. Vamos então passar a palavra para a próxima pessoa, Isabel Bragança. Vou pedir para ligar o seu microfone. Olá, bom dia. Estão a conseguir ouvir? dia. Bom Sim, dia. Pronto, eu estou a ligar falar em nome da Bovisul, uma associação de produtores de leite, e era para dar aqui um exemplo do que já temos recebido, feedbacks dos nossos associados que tentaram implementar esse sistema e contactaram algumas empresas que implementam estes sistemas, e de facto o feedback foi sempre que não era fazível, que já tinham instalado em algumas explorações, mas que não funcionava, que era demasiado dispendioso,
que são sistemas que não estão preparados para instalações pecuárias, estão sempre a disparar ou por poeiras ou porque passa uma mosca ou seja o que for e que não funciona. E que dos exemplos que têm, a maior parte das explorações instalam, gastam bastante dinheiro porque têm que fazer e depois os sistemas estão constantemente desligados ou então avariam, como já aqui foi dito, avariam muito rapidamente. Tanto que aqui dos nossos associados eu não tenho conhecimento de alguma exploração que tenha conseguido verdadeiramente instalar. E depois, como também já aqui foi dito, as explorações são muitas as exigências que têm que cumprir, não têm capacidade financeira para dar resposta a tudo isto e este sistema, neste momento, o mercado não está preparado para dar resposta. Portanto, era para dar aqui um exemplo das explorações leiteiras e do que eu tenho ouvido aqui dos nossos associados, das experiências que tenho ouvido. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Não sei se há algum comentário Acho que o comentário vai ser final. final. De qualquer maneira, já temos aqui a experiência de aves, suínos, bovinos, portanto, já temos aqui um leque alargado de espécies em que os sistemas parece não funcionarem. Vou passar então a palavra a Rui Ribeiro, peço para ligar o microfone. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu represento uma empresa que faz instalação de projetos-chave na mão, instalação de controle em anavicultura, na parte das aves, frango e galinha. Nós temos um sistema que detecta incêndios desde 2001. São as sondas de temperatura que estão dentro do pavilhão, incluindo sondas de CO2, tem alarmística local, os clientes recebem a mensagem de alarme instantânea, ok? Sempre que há um aumento de temperatura, estamos a falar de aumentos de temperatura que variam em função do crescimento das aves, e que há um mínimo pico de temperatura, é criado um alarme e enviado para o cliente, que toma as medidas em concreto, chama os bombeiros ou o que seja, caso haja um incêndio. Que de momento, em cerca de 24 anos, nunca houve um relato de um incêndio ocorrido dentro das explorações. No entanto, das várias soluções que aqui falaram, e conheço e procurei e contactei várias empresas a nível europeu à procura de uma solução. Há várias, há sempre o mesmo problema. É a questão da homologação, que eles não garantem, umas funcionando de uma forma, outras de outra. Há uma que é a aspiração do gás dentro da instalação, mas isso requer filtros, porque nós temos um grande problema na questão das aves, que tem a ver com o amoníaco, que é muito pegajoso, por assim dizer, além de ser corrosivo, e que pode danificar os sensores que detectam os gases provocados por um possível incêndio. Além das umidades, além das poeiras, penas e por aí fora. É um meio muito agreste, é o das aves, digamos assim. Daí os sistemas de controle serem muito importantes, mantêm o controle de todo o ambiente dentro do pavilhão, desde o controle da umidade, das temperaturas, de amoníacos, desde da renovação do ar para manter os níveis de CO2 constantes e baixos. Ou seja, é assegurado o bem-estar dentro dos pavilhões. Isso é uma preocupação de qualquer criador, como é óbvio, e de qualquer integradora. Agora, a utilização de sensores, como falaram aqui, que dão problemas, não vejo nenhuma utilidade. Basicamente só gastar dinheiro porque não servem o propósito da lei, digamos assim. Nós também tentamos, através de clientes e não só, chegar também às autoridades utilizando sistemas já existentes, não só da Texisel, mas de outras instaladoras também, que já fazem essa alarmística. Não só da alarmística da questão de incêndio, mas também do bem-estar animal. Também nos preocupamos com isso e fizemos recentemente vários testes em relação à parte do amoníaco e não só, e vemos que realmente o amoníaco implica muito no que toca à parte eletrónica e de sensores, da parte da sensorização, e como é um nicho de mercado para os fabricantes, certamente os fabricantes não irão estar muito interessados em desenvolver tecnologias para um nicho de mercado pequeno. Se fosse provavelmente, se calhar, uma lei a nível europeu, em que tivéssemos que ter também detecção de incêndios, e se fosse maior e alargar o horizonte, se calhar
Haveria tecnologia, haveria esse interesse por parte dos fabricantes. Este é outro problema. Quando toca sempre arranjar um equipamento certificado, cumpra as normas, é muito difícil para o fabricante, porque não vê nisso um retorno para a investigação e para criar um equipamento que assim justifique. Há vários tipos de tecnologias, desde câmaras térmicas também, mas mais uma vez voltamos sempre ao mesmo, parte da homologação. Não sei se poderá haver abertura em relação aos sistemas já existentes, e estamos a contemplar, estou a falar pelos pavilhões que a Texisel instalou, todos sem exceção, têm alarmística, detecção, alarme de temperatura máxima, alarme de temperatura mínima, alarme de CO2 máximo, alarme de amoníaco máximo, e por aí fora. A questão aqui é uma questão só de homologação, cumprida a norma IN 54. Nós estamos a falar de equipamentos industriais, muito robustos, muito mais robustos que os equipamentos que existem e que estão a ser provavelmente instalados para a detecção de incêndio, em que já tem tudo. Já tem alarmística, já tem tudo aquilo que se pretende na lei. É só uma questão de homologação, basicamente. Eu deixo aqui o meu testemunho, e no intuito de não fazer gastar dinheiro aos criadores, às integradoras, não há essa necessidade, se houver essa parte da homologação, basicamente. E estarão a cumprir a lei neste momento. Ou seja, é pôr um equipamento redundante, provavelmente, nada mais. Estamos a falar de equipamentos que têm instalação, têm cabos específicos, com requisitos específicos para serem robustos, para aguentarem, porque nós sabemos o que existe dentro de um pavilhão. Sabemos o quão o ambiente, as exigências desse próprio ambiente. Daí a minha intervenção, pronto, e das duas uma, e como já foi aqui falado, ou haver uma mudança na lei, ok? As partes comuns, acho que é óbvio, as partes comuns são mais importantes, porque a maior parte dos incêndios irão acontecer de fora para dentro e não dentro da produção para fora. É mais crítico haver as zonas das caldeiras de aquecimento, dos geradores, como já aqui foi referenciado, até mesmo no armazenamento de biomassa. A própria biomassa em si pode ser um foco, quando mal armazenado e por aí fora. Aí sim faz sentido existir esse tipo de sensores, que a tecnologia atual funciona. Ainda assim, em algumas zonas também, devido a pós e afins, poderão ter algumas falhas, mas não como dentro da produção. E pronto, e deixo aqui o meu testemunho, então, tendo a noção que poderá ajudar também no encontro de uma solução, por assim dizer. Obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu não percebi, não sei se referiu qual era a empresa que... Texisel. TSISIEL. Tecnologia e sistemas elétricos. E pelo que percebi, portanto, tem este tipo de sistema, mas que também não tem a homologação. Sim, os sistemas sempre existiram desde 2001. Portanto, não sei se o arquiteto Luís Virote quer acrescentar alguma coisa, mas seria... Eu posso só acrescentar que, do que nós temos conhecimento, também existem sistemas, por exemplo, os sistemas de automáticos de detecção de incêndio contempla também detecção de temperatura, portanto, e são sistemas que cumprem as normas e estão homologados, assim como os sistemas de câmaras térmicas também existem e cumprem as normas e estão homologados. Portanto, há sistemas que cumprem e há outros sistemas que não cumprem. Portanto, acho que faz sentido primar pelo cumprimento das exigências mínimas relativas aos equipamentos e sistemas. Portanto, a ideia é os produtos que existem no mercado terem sido fabricados e ter a ver um conjunto de exigências mínimas na sua fabricação, para depois na sua instalação, para o seu funcionamento correto também. Pronto, é o comentário. Obrigado. Ok. Eu até agradeço o esclarecimento. A questão aqui é sempre a mesma, basicamente tem a ver com a parte da certificação e da homologação, quando eles foram construídos, não com o intuito para o que se pretende. Aqui, com a detecção térmica, mas se já existe um sensor no local, neste caso, 4 sensores concretamente, um sensor de CO2, um sensor de amoníaco, embora aqui o amoníaco saia fora, mas entra o bem-estar animal, como é óbvio, aqui se calhar seria mais fácil tentar ver o que é que se pode fazer para homologar sistemas que já existem no terreno, não fazendo gastar dinheiro aos criadores. Acho que faz sentido. Pois, eu também acho que sim, mas tem que ser as empresas a terem a iniciativa de proceder à homologação dos produtos. Ok. Eles já têm certificação CE, atenção. A única questão aqui é sempre a norma IN 54. Pois, eu percebo.
Ou seja, aqui nem é uma questão de mudança de lei. A lei pode continuar a existir, os sistemas já existem no mercado, já estão a funcionar desde 2001. Nem sequer é. Estamos a falar de pavilhões antigos, eu estou a falar nos pavilhões concretos que nós fazemos, não é? Com os clientes, incluindo Valor, os IABs, que são os maiores produtores a nível nacional, não é? E são integradores e que fazem grande peso, mesmo a nível de PIB. E da nossa senda lá fora, não é? Também vender, exportar, que é muito importante. Não, acho que deviam estar mais focados noutro tipo, se calhar, como por exemplo, sistemas anti-asfixia, já que estamos a falar de bem-estar animal. Há muito maior risco nessa questão do que propriamente nos incêndios. Se é que me faço entender, uma vez que a lei veio do pânico, está tão preocupado com o bem-estar animal, não é? Se calhar faria mais sentido estarmos focados nisto, porque os desastres acontecem mais facilmente nesse sentido do que propriamente no sentido de incêndio. E não acredito que um criador ou uma integradora não olhasse para essa mudança, que basicamente é meter uma segurança num pavilhão para evitar uma asfixia dos animais, que é um bem que eles lá têm, não é? Uma proteção extra que eles irão ter, do que estarem a gastar dinheiro num sistema de incêndio que por simplesmente não funciona. Ou então tentar utilizar aquilo que já existe, digo eu, assim. Acho que faz todo sentido e acho que é um pouco por aí que nós temos, e acho que este webinar vai um pouco nesse sentido, encontrar soluções que funcionem e que não façam gastar dinheiro, que é o caso aqui, não é? Quer dizer, juntar dois em um. Ok, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar a próxima pessoa, Pedro Oliveira. Vou pedir para ligar o microfone. Pedro Oliveira. Bom dia. Bom dia. Julgo que já Bom me dia. conseguem ouvir. Sim, já estamos a ouvir. Pedro Oliveira, ouvidor de produção e comércio de ovos. Eu quero aqui reforçar aqui as posições que já foram anteriormente mencionadas. E agora uma muito importante que o engenheiro Rui Ribeiro mencionou. Qual é que foi o objetivo do Poder Legislativo ao introduzir esta lei? Foi o bem-estar animal. E o bem-estar animal não é só a situação do incêndio. São todas as outras situações antes do incêndio. A asfixia, o elevar a temperatura, o elevar o CO2. Portanto, é necessário que isto não é um problema de agora, é um problema que já há muito tempo e nós sabemos. Quem faz as leis tem que ter um estudo prévio e informar-se junto dos produtores e de quem vai utilizar o sistema e de quem tem conhecimentos para tal, para avaliar se a lei que está a introduzir tem cabimento. Nós, como já foi dito anteriormente, nós também pertencemos ao Grupo Valor, o meu colega, o Sr. Engenheiro Soares já mencionou, nós também não temos qualquer registro de incêndio dentro das nossas instalações. Os pontos, os focos de ignição estão todos no exterior ou nas salas técnicas. Portanto, aí sim faz sentido, ou faria eventualmente sentido ter algum tipo de proteção, mas a lei não pode ser cega, não pode ser para tudo. Depois, há que focarmos aqui noutro ponto, que é de facto, que já foi falado, e nós também temos a nossa experiência, dos sistemas existentes. Nós também já gastámos dinheiro, investimos bastante dinheiro em sistemas, e até agora nenhum se revelou ótimo. Se formos para os detectores convencionais, vamos esquecer que com a poeira das aves, com o arrefecimento por mobilização, eles vão detectar. E o que nos vão vender a seguir, e se ninguém quiser alterar a lei, é o que vai acontecer, O que vai acontecer é as empresas que instalam detecção de incêndios vão nos vender o cabo térmico ou fita térmica, como já foi dito. E o que é que vai acontecer? Essa fita térmica não vai funcionar nunca. Mas quando eu digo não vai funcionar vamos todos gastar o dinheiro, aquilo está lá e não vai trazer resultados práticos para o bem-estar animal. Porquê? Ou, como já foi dito, um rato roeu o fio e aquilo vai dar alarme, ou então, quando der alarme, já o incêndio vai estar numa fase muito avançada. Nós temos e acho que é esse o esforço que todos nós temos que fazer. Se anteriormente não havia nenhuma legislação a proteger as pecuárias, porque é que agora de um momento para o outro, é isso que alguém tem que perceber, porque é que tem que ser então com a norma EN 54? Não, vamos sentar todos e vamos analisar o que é que temos no mercado. Porque os nossos pavilhões
Como já foi dito pelo engenheiro Rui Ribeiro, também temos algumas instalações instaladas pela Texisel, temos outras pela Secob. Aliás, todas as nossas instalações têm sensores de temperatura, CO2. Com essa alarmística, nós vamos detectar um incêndio muito, mas muito mais cedo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei, arquiteto Luís Virote, se quer. Eu só gostava de fazer o comentário. Obrigado pelo seu contributo. Sistemas ótimos não existem. Os sistemas têm sempre, são sistemas complexos, dão sempre alguns problemas e por isso é que se exige alguma manutenção e alguma adaptação da própria exploração ou do próprio edifício a esse equipamento, em termos de procedimentos, em termos de prevenção. Se calhar tem que haver um cuidado maior com eventual roedores, não é? Ou outro tipo de problemas que possa haver e que possa provocar anomalias nos sistemas. Pronto, é só o que eu tenho a dizer. Obrigado. Pronto, e esses cuidados há. Eu só quero realçar. Os sistemas que temos atualmente vão detectar o incêndio muito mais previamente e vão ser muito mais úteis do que o que hoje em dia no mercado existe. Ok. Não sei se há mais alguém que queira, para já não temos aqui mais ninguém com a mão no ar, se há mais alguém que queira fazer algum comentário. Eu vou passar aqui à. Entretanto, temos aqui, vou passar a palavra então ao Evaristo Leal. Pode ligar o microfone. Então, sim, muito bom dia. Não sei se me Bom estão a dia. ouvir. Sim, perfeitamente. Bom dia. Então, Evaristo Leal, trabalho para o Grupo Luziares, sou coordenador de segurança do grupo. Pronto, a nossa preocupação, o cumprimento legal. Naturalmente, os timings são extremamente apertados para o volume e para a estrutura que nós temos. Tenho aqui a dizer também as justificações que foram dadas, concordo com a grande maioria delas, sendo que é justificável e seria justificável a instalação em áreas técnicas e outras áreas de risco, tal qual como caldeiras ou geradores. Naturalmente que as sondas térmicas seriam uma solução extremamente viável, para além de toda a parte do bem-estar animal. Era um meio primário para a detecção precoce de qualquer alteração de temperatura. O que nós temos aplicado dentro das a grande variedade de soluções técnicas que nos foram apresentadas são os sistemas de feixes lineares, que isto com alguns condicionalismos em termos de detecção, tal qual como a libertação de partículas, os procedimentos de pulverizações, movimentações de equipamentos, ou pela própria estrutura dos pavilhões, pelos equipamentos e as técnicos instalados dentro dos pavilhões, que condicionam muito a leitura, a movimentação dos próprios equipamentos dentro das instalações. Isto dentro da parte que foi mais viável, foi esta ou a parte tecnológica mais viável, foi aquela que deu menos problemas. Apresentaram-nos muitas propostas, desde detectores de chama, detectores térmicos, cabos de sensores térmicos, que seria impraticável, porque aí já estamos numa condição de perda total praticamente. Sistemas OSID, por aspiração, pronto, câmaras térmicas, acho que já referi. O que é que nos calha em termos de falhas? Os falsos alarmes, muitas situações, sendo que o sistema linear permite algum ajuste de sensibilidade, há sempre uma necessidade que toma muito tempo para chegarmos a um fator de sensibilidade que seja viável para trabalharmos e não estarmos constantemente com a central em alarme e com falhas desnecessárias. Os processos de higienizações são aqueles que têm criado mais problemas. A própria preparação dos pavilhões para receber novos bandos
também criam problemas que são sistematicamente, temos de estar sempre a intervencionar nas centrais. Depois é a própria instalação. Naturalmente que os pavilhões têm que estar em vazio para o cumprimento da biossegurança. Isto cria um alargar deste timing de instalação extremo, porque dentro da mesma produção, até temos todos os pavilhões instalados, isto cria depois problemas também em termos de orçamentos, que é o custo de deslocações extra das equipas, problemas logísticos. Isto torna a calendarização extremamente complexa para as entidades. Outro dos problemas que é a dispersão geográfica da implantação dos próprios pavilhões. Cada pavilhão, se não houver comunicações nos mais antigos, em que haja condutas próprias, temos que estar a fazer tudo por GSM. Cada pavilhão, a área técnica, tem que ter a sua CDI, mais um cartão GSM, mais um alarme distante, mais uma deslocação com uma falha ou um falso alarme. Depois, outra restrição é a cobertura da rede móvel GSM para a comunicação das ocorrências. Pronto, isto é uma complexidade brutal que nos tem dado assim grandes dissabores. Não temos registros de incêndios em nenhum dos nossos pavilhões, especialmente dentro das áreas onde as aves estão reclusas. Pronto, é o meu contributo é este, e expressar que o timing de instalação, de qualquer das maneiras, dentro da lei, é completamente impraticável para a estrutura, para o número de pavilhões, para o número de unidades que temos. E estamos a correr atrás do prejuízo, até porque as entidades instaladoras também não têm mão de obra suficiente para dar resposta a estas necessidades de todos os produtores, de todas as unidades que também eles são solicitados para, não trabalham só em exclusividade para nós, e pronto, isto ou os timings alteram ou a lei altera, e até a questão de homologação de outro tipo de equipamento, nomeadamente as sondas, que seria o fator mais credível, e que nos daria uma resposta quase instantânea de uma elevação de temperatura numa área que é tão vasta como é dentro dos pavilhões. Muito obrigada. Ia pedir aqui algum comentário. Quiser, obrigado pelo seu contributo, parece-me bastante equilibrado, no sentido que tem uma solução e que essa solução não são só dissabores, também conseguiram alguma implementação através dos feixes lineares. Claro que traz muitos problemas, claro que traz muitas adaptações ao próprio funcionamento da exploração, é verdade. É muito onerosa, mas pronto, vai de encontro àquilo que se pretende, que é implementar um sistema automático de detecção de incêndio conforme a lei. Se relativamente aos timings, eventualmente também julgo que considerando a quantidade de explorações que existem, de pavilhões e de empresas que procedem à instalação, eventualmente também é um timing curto, é verdade, admito isso, não digo que não, mas pronto, é um bom exemplo de como tentou implementar o sistema e conseguiu encontrar uma solução minimamente viável. Obrigado. Vou passar a palavra então à próxima pessoa inscrita, Ana Melo. Vou pedir para ligar o microfone. Bom dia, Ana Melo. Bom dia. Ana Melo. Não estamos a conseguir ouvi-la. Não sei se já ligou o microfone. Nós temos aqui a indicação que sim, mas não estamos a conseguir ouvi-la. Não sei se há. Eu, de qualquer maneira, aproveitar enquanto não
Não sei se a Ana Mel se consegue ligar o microfone, mas queria só fazer aqui uma questão ao arquiteto Luís Virote. Esta norma 54 EN 54 é uma norma muito exigente? Quais são as principais dificuldades para que haja sistemas que eventualmente poderiam funcionar, mas que não estão homologados? É assim, a norma não é uma norma muito exigente, julgo eu. Eu julgo que há equipamentos que possam perfeitamente fazer cumprir a norma. Agora, a norma é uma norma que obriga a adaptação de tecnologias e de produtos relacionados com o incêndio. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de redundâncias, tem que haver um conjunto de exigências mínimas e de compatibilidade entre os diversos sistemas para que tudo funcione. Portanto, o objetivo desta norma, no fundo, é implementar tecnologias, normalizar a implementação destas tecnologias e até da instalação dos próprios equipamentos e sistemas, para que não haja uma grande disparidade, uma grande diversidade e depois o sistema não seja minimamente fiável. Pronto. É uma norma que se usa na segurança contra incêndio e é de caráter obrigatório para nós, para todos os edifícios, e portanto fazia sentido replicar esta norma também para os equipamentos a serem instalados nas explorações pecuárias. Muito obrigada. Ana Mel, vamos tentar outra vez. Não estamos a conseguir ouvi-la. Vamos passar então à próxima pessoa, Ana Filipa Alves. Vou pedir para ativar o seu microfone. Bom dia. Bom dia. Ok. Sim, estamos a Eu ouvir. vou dar aqui a palavra à colega Ana Mel, que ela estava muda e vem falar por aqui. Bom Ok, dia. obrigada. Não sei o que é que aconteceu, peço desculpa. Então, eu deixei para pedir a palavra para praticamente o fim, porque francamente estava curiosa de saber e ter o feedback. Sobretudo, esperava ouvir alguém dizer que tinha encontrado finalmente um sistema que funcionasse para cumprir esta lei. O que é que eu queria dizer? Eu trabalho em avicultura há 24 anos, na região que concentra maior número de explorações avícolas. Neste momento, posso dizer que nesses 24 anos, os serviços oficiais tiveram conhecimento de 6 casos de incêndio, de onde se excluem, obviamente, todos aqueles que não decorreram de causas específicas dentro do pavilhão, mas sim dos fogos de 2017, nomeadamente. Destes 6 casos de incêndio, 5 ocorreram por curto-circuito na Casa das Máquinas e apenas um numa exploração antiga que tinha um aquecimento dentro da exploração. Não quer dizer com isto que não tenha havido mais casos, que nós não tivéssemos conhecimento e, sobretudo, não quer dizer que não seja preocupação nossa, em termos de bem-estar animal, prevenir os incêndios. Agora, o que quer dizer é que esta lei quer fundamentalmente proteger as aves. E o que eu até agora ainda não encontrei foi ninguém, porque fizemos contactos com várias empresas aqui da zona, especialistas no assunto, e até agora não apareceu nenhum sistema que claramente, porque depois da exposta à técnica em causa utilizada, eu questionei sobre protegemos ou não as aves quando disparar o alarme e até agora não houve ninguém que me tivesse dado uma solução para isso com sistemas a instalar dentro do pavilhão. Os sistemas a instalar dentro do pavilhão que prevêem os feixes de infravermelhos, que prevêem o alarme mediante temperaturas altas em cabos elétricos. Enfim, até agora tudo o que foi dito, de facto, disparam um alarme para o telemóvel do produtor, se ele não estiver por perto, também não... mas seja como for, disparam um alarme para o telemóvel do produtor quando já houver fumo ou fogo ou temperaturas elevadas dentro do pavilhão. E nessa altura já não há aves vivas. Portanto, o que é que eu queria com isto dizer? Que a mortalidade em avicultura, quando existem problemas com incêndios,
nem sequer acontece porque as aves são queimadas. As aves, muito antes de serem queimadas, morrem por asfixia. Portanto, não há dúvida nenhuma que estes sistemas de que a Texisel falou, e não só, e que nós conhecemos de perto, porque fazemos trabalho de campo todas as semanas, e a Farm Control também referiu, são sistemas que funcionam. Porquê? Porque detectam o risco a montante do fogo no aviário, que é isso que se pretende. E só assim é que nós protegemos as aves. Portanto, detectar temperaturas elevadas, detectar concentrações elevadas de gases, a montante do fogo, nós não queremos ser alertados, não queremos que os produtores sejam alertados quando houver fumo. Porque quando houver fumo já há fogo e quando houver fogo já não há aves. Portanto, se a lei pretende defender as aves, eu não sei se existe algum sistema que de facto cumpra o objetivo da lei. E era isto que eu estava à espera de encontrar alguém que dissesse, e pelos vistos também não temos por agora. Esta lei transpôs, como diz o seu arquiteto da Proteção Civil, transpôs para as explorações avícolas os sistemas utilizados em edifícios para a população humana, e só por isso é que aparecem os sistemas de botões de alarme e alarmes sonoros que de facto aqui não funcionam, não é? Botões de alarmes não servem para nada dentro da exploração porque os frangos não apertam, ou as galinhas, ou eu também só falo em avicultura porque é a minha área. Os alarmes sonoros, se ocorrerem os alarmes falsos, como nós sabemos que ocorrem, e que também foram aqui descritos, elas morrem de susto. Portanto, a lei transpôs para as explorações pecuárias edifícios de utilização humana que não têm sentido nenhum. Agora, qual é que é a nossa realidade? A nossa realidade é que há imensas empresas credíveis no mercado que já se pronunciam perante as questões colocadas inclusivamente por nós, serviços oficiais, dizem claramente que não há nenhum sistema que proteja as aves. Há empresas credíveis no mercado que se atravessaram e respondem por escrito aos produtores a dizer que não podem assegurar o bem-estar das aves com os sistemas de que dispõem, e há empresas que vão fazendo o seu negócio, instalam os sistemas nas pessoas que têm medo de estarem em cumprimento, mas que depois aconselham a ter os sistemas desligados para não dispararem os falsos alarmes. Ou seja, não é isso que nos interessa. Isto não interessa nem ao produtor, nem a nós, serviços oficiais, e muito menos às aves, porque eu queria, aqui queria só tirar umas notas que são... em relação à primeira exposição da colega Cristina Briosa, só queria dizer que nas explorações novas a marca de exploração nunca é condicionada pelo cumprimento desta lei, porque a marca de exploração é dada quando o projeto é aprovado, portanto a marca é sempre dada antes até da exploração entrar em funcionamento. Como dizia o engenheiro Guilherme Silva, a lei não é benéfica para o produtor, e eu acrescento que nem sequer é benéfica para as aves. Portanto, o produtor tem custos com isto sem servir as aves, portanto é mesmo um motivo para nós questionarmos a aplicação desta lei. E parafraseando o engenheiro Chaveiro Soares, de facto, as leis são feitas, se não são aplicáveis, há que tentar alterá-las, completá-las, descobrir soluções. Agora, eu digo sinceramente, achei este webinar muito útil, é bom nós expormos. Tive pena de não ter sido feito antes da lei estar em aplicação, porque neste momento estamos todos aflitos, estão os produtores aflitos porque querem cumprir a lei, e a maior parte dos produtores de facto preocupa-se com isso. Temos as empresas aflitas porque têm uma série de integradores que estão em incumprimento, de produtores integrados que estão em incumprimento, e nós, os executores, também estamos aflitos, porque não sabemos bem como é que vamos no terreno
conseguir controlar uma situação que é generalizada. Muito obrigada pelo seu comentário, sem dúvida que abordou aqui uma série que de qualquer forma já foram abordadas nas outras questões, nos outros intervenientes, mas sem dúvida que houve aqui uma série de questões que foram levantadas e que são pertinentes. Não sei se há algum comentário aqui a fazer. Eu queria agradecer o comentário utilíssimo da colega Ana Mel, sei que suportado também pela Ana Filipa, já temos muitas vezes trocado impressões sobre o assunto, e dizer que parece-me que é claro, se calhar desde há bastante tempo, não foi só agora que descobrimos, que há esta lei. Se calhar apareceu ou de uma forma antecipada ou de uma forma a precisar de outro tipo de redação, eventualmente. Eu percebo que a ideia de que se calhar se devia alterar a lei, nós também já sentimos essa necessidade, e eu acho, fazia aqui também um apelo enfim, às associações do setor que têm com certeza força e conhecimento prático destas dificuldades para também ajudarem a pressionar a tutela para que isso possa vir a acontecer, porque a única coisa que, do meu ponto de vista, nós podemos fazer é voltar a trazer ao conhecimento do nosso Ministério estas dificuldades de implementação, por razões que são perfeitamente justificadas. Se calhar há outras formas práticas, já foram aqui até devidamente explicadas por vários intervenientes e agora mais recentemente pela Ana Mel, de proteger os animais, que no fundo é esse o foco desta alteração na lei. Portanto, é trazer esta informação, voltar a insistir junto à tutela, ao que julgo ter percebido pelo engenheiro Chaveiro, até já terá havido uma conversa com o novo Ministro da Agricultura, portanto que aparentemente estará mais permeável a este tipo de alteração. Era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigada. Vamos passar à próxima, Osvaldo Barros. Vamos só um bocadinho, vou passar o Luís Mira, engenheiro Luís Mira. Já passamos depois ao Osvaldo. Obrigado. Não, era só para também deixar claro que um dos objetivos que a CAP tinha com esta organização deste webinar era exatamente fazer um ponto de situação e daqui, com as organizações nossas associadas e também com a DGAV, com a colaboração da DGAV, elaborarmos um documento para, junto do Sr. Ministro, propormos uma alteração da lei. As coisas, quando não estão bem, alteram-se. Eu acho que do que foi dito hoje aqui, e eu vi quase tudo, é patente o facto de que esta obrigação não vai resolver o problema e, portanto, está na hora de se alterarem as coisas. Penso que haverá compreensão para o mesmo, sim, haja também vontade política para o fazer, mas fica aqui o compromisso de elaborarmos um documento com uma proposta de alteração, ou pelo menos os pontos de alteração, e depois o Ministério fará a redação, e por isso fica já aqui este nosso compromisso. Muito obrigada. Osvaldo, entretanto, baixou a mão, não sei se já não quer intervir. Vamos passar ao próximo, Nuno Batista. Vou-lhe pedir para ligar o microfone. Sim, bom dia. Bom dia. Me estejam a ouvir? Sim, sim. Bom dia. Quero felicitar também este webinar, a organização do mesmo. Acho que é super pertinente. Ou seja, as minhas questões basicamente já foram aqui um bocadinho colocadas por os outros intervenientes. A minha preocupação é a mesma, também sou produtora. Além disso, trabalho também num organismo público
Eu gostava de perguntar aqui à DGAV se nas explorações que estão na tutela do Ministério da Agricultura, se já implementaram estes sistemas e se têm sentido as mesmas dificuldades que os produtores. Pronto, isso era uma das questões que gostava de perceber. Também queria, e foi por acaso agora a intervenção antes do engenheiro Luís Mira, que era que, lá está, que este webinar pudesse dar continuidade às nossas posições e fazer chegar isto à tutela, às nossas preocupações. Ao nível da DGAV, também gostava de perguntar se nas inspeções que estão a ser realizadas ou que venham a ser realizadas no futuro, se há, vamos lá, uma consciência das dificuldades que temos e se é um assunto que possa estar em stand-by ou se vierem a uma fiscalização, se vão levar isto à risca, face a estas nossas dificuldades todas. Agradeço, obrigado, bom dia. Obrigada. Doutora Cristina. Engenheiro Luís Mira, continua com a mão no ar, quer intervir ou esqueceu-se de baixar? Esqueceu-se, muito bem. Não sei se há mais alguém que queira intervir, parece-me que não tenho aqui mais mãos levantadas. Eu penso que aqui na sala. Vou aproveitar só para dar aqui alguns exemplos de alguns produtores que nós temos, que efetivamente também nós tivemos aqui, não sei se estão a participar, mas tivemos aqui alguns casos de produtores de suinicultores que também nos indicaram que, por exemplo, têm cerca de 10 instalações, só para uma, e até me enviaram um orçamento, são cerca de, eu até achei os orçamentos que aqui nos indicaram muito mais baixos do que aquilo que eu estava à espera, são cerca de 80 mil euros para a instalação mais pequena que eles têm. Sistema térmico, que seria para os suínos aquele que seria mais adaptável. E, portanto, não sendo garantido que o sistema fosse eficiente, eficaz, e das 10 empresas que consultaram, só uma respondeu. O orçamento seria cerca de 80 mil, mais IVA, e alertaram para que o sistema não iria funcionar durante muito tempo devido ao ambiente típico das explorações, que é mais agressivo e, portanto, mais provável que o sistema rapidamente falhasse. Portanto, o nosso objetivo no meio disto tudo, e tendo em conta que houve esta derrogação para as explorações se adaptarem e que não existem ou não há sistemas que efetivamente sejam 100%. Ou seja, existem sistemas, como nós ouvimos aqui, mas não sistemas de detecção de incêndio, e estes que são os mais típicos para outros edifícios aprovados. O nosso objetivo seria mesmo tentar propor aqui algumas alterações à legislação que existe sobre esta matéria, tendo em consideração uma série de coisas, nomeadamente que as edificações também já cumprem determinada legislação no âmbito da segurança contra os incêndios, não é? Que são consideradas, sim, supostamente têm que cumprir, as edificações têm que cumprir determinada legislação. Mas nós depois eu tenho aqui alguma da legislação que é obrigatória, não é? Mesmo a nível do processo de licenciamento das explorações também tem determinadas regras que têm que cumprir, e portanto, todo este sistema, que se calhar
foi levantado com esta obrigatoriedade desta lei. Se calhar terá que ser revisto, não só pelo setor pecuário, não é? Que tem conhecimento de causa, mas também em colaboração com a DGAF, que eu penso que no início, de acordo com a informação que temos, não foi ouvida relativamente a esta. Pronto. E portanto, todo esse sistema não foi, esta legislação não foi elaborada com o envolvimento da DGAV e que é a autoridade competente nesta matéria, e também com a colaboração das organizações que poderiam efetivamente dar aqui um contributo relevante para este tipo de situações. E, portanto, é neste ponto que nós estamos, com situações de licenciamento de novas explorações que já pedem. Portanto, qualquer situação, qualquer licenciamento que se faça agora, as novas explorações já têm que ter pelo menos um contrato com uma destas empresas. Fundamentalmente, o nosso feedback, fora o que temos aqui, não é? O que tivemos aqui, o feedback que nós temos é que, efetivamente, quando são instalados para o cumprimento da legislação, acabam por depois estarem desligados os sistemas e, portanto, acaba por ser uma lei que não funciona para o efeito que nós queremos, não é? Que seria de proteção dos animais, não funciona. Um sistema para estar a gastar 80.000 euros num sistema para estar desligado, não sei, e para não proteger efetivamente os animais, que é esse o objetivo, não nos parece que seja minimamente nem sei o que, pronto, minimamente aceitável este tipo de situações. Pronto, e era mais este pequeno comentário que... Não sei se há mais, eu não tenho aqui mais mãos levantadas. Pronto, de qualquer forma, houve aqui uma série de testemunhos e sugestões muito válidos e que nitidamente parece-me que há aqui algum ajuste a fazer a esta legislação para que possa ser aplicada e para que possa efetivamente ter resultados, que é aquilo que se pretende. Eu agradeço à DGAV, à doutora Cristina, ao arquiteto Luís Virote, e vou passar então a palavra à engenheira Paula Cruz Garcia também para fazer aqui a sessão de encerramento. Então, muito bom dia e felicito a DGAV, felicito os meus colegas da DGAV que também tiveram, a doutora Cristina e também as outras colegas que interviram, e felicito em particular a CAP por esta iniciativa que de facto nos permitiu esclarecer da parte da DGAV e da Autoridade de Proteção Civil também aquilo que conseguimos esclarecer e também ouvir da parte dos criadores as dificuldades na implementação desta lei, da Lei 96 de 2021. De facto, penso que todos estamos de acordo que a lei não serve o propósito, mas trata-se de uma lei determinada pela Assembleia da República. Portanto, obviamente que iremos transmitir, e como já foi também referido, a DGAV não teve intervenção na elaboração desta lei, e portanto parece-nos que há um consenso que de facto esta obrigatoriedade da instalação do sistema de detecção de incêndios nas explorações pecuárias não está devidamente salvaguardado em termos das dificuldades práticas que ouvimos, mas não nos podemos esquecer que nasceu na Assembleia da República e, portanto, temos que ter isso em conta. Portanto, também para a DGAV, tal como para os criadores, esta lei constituiu um desafio e, portanto, foi extremamente importante para nós o trabalho conjunto que tem vindo a ser feito com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Foi fundamental para que possamos também estar aqui hoje a esclarecer os aspectos técnicos necessários à implementação desta obrigação legal. Como todos devem compreender, a DGAV é uma entidade administrativa, regulatória, de controle e, portanto, compete-nos não apenas propor alterações, que penso que é importante e isso é consenso, mas também fazer cumprir a lei enquanto ela não for alterada, e a minha colega Cristina Briços fez aqui também uma apresentação dos vários
procedimentos que a DGAV irá ter em conta no âmbito do controle que irá fazer relativamente a esta implementação. Portanto, foi extremamente importante termos conhecimento das dificuldades de alguns produtores. Houve aqui declarações extremamente pertinentes que nos permite também fundamentar melhor a informação que iremos remeter também ao Sr. Ministro da Agricultura. Mas como foi dito aqui pela colega Cristina Brices, que esteve aqui também a fazer a sua apresentação, foi também muito importante conhecermos os casos de sucesso, que são poucos, ou praticamente nenhuns, daquilo que eu ouvi, e as dificuldades, para que possamos melhor avaliar e alinhar os procedimentos e apoiar os nossos produtores pecuários neste desafio que nasceu na Assembleia da República. Temos que, eu não me quero prolongar mais, o debate foi extremamente interessante e quero reforçar o grande contributo que aqui os produtores e as associações e as empresas também deram ao longo da discussão. E queria apenas de novo felicitar a CAP por esta iniciativa e dizer que estamos juntos neste desafio que é da DGAV e é dos produtores, dos criadores, e que não deixaremos de continuar a ouvir-vos e não deixaremos de fazer chegar as vossas dificuldades aos nossos dirigentes, à nossa tutela. E estamos certos, e é isso que nós gostamos sempre de transmitir, os principais guardiões e os principais defensores do bem-estar animal são os nossos criadores. Muito obrigada e desejo-vos um restante dia de trabalho para quem está a trabalhar, para quem está de férias, uma excelente continuação do dia de férias. E muito obrigada à CAP por ter convidado a DGAV para esta iniciativa. Nada, obrigado nós pela sua participação e estou convicto que haverá abertura para ajustar a lei, para alterar, porque senão isto será mais um fator de desvantagem que temos face a outros países e relativamente mesmo às importações, que é uma questão que nos afeta bastante. Eles não têm que cumprir estes requisitos e isso dá-lhes custos de produção mais reduzidos. Portanto, temos que encontrar aqui uma solução que resolva o problema, mas que não tenha os custos que tem, nem que tenha que arranjar aqui uma solução. E hoje foram apontados aqui vários caminhos e várias questões. Muito obrigado a todos, foi um sucesso. A vossa participação é que foi um sucesso. Tivemos sempre mais de 200 pessoas a assistir e obrigado a todos os oradores e a todos aqueles que participaram com as suas questões, com o seu conhecimento. É assim que conseguimos avançar. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada e bom dia. Obrigada, bom dia.